Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro. O dia de hoje a palestra é análise do preço do petróleo e das ações usando aprendizado de máquina. Lembrando, já essa é a aula 6, tá? Das aplicações de Machine Learning na área de Oil and Gas. Tá? Dia de hoje vamos usar aprendizado de máquina para análise do preço do petróleo e das ações de diferentes empresas. Né? Então, hoje vamos a aprender algumas ferramentas de aprendizado de máquina, algumas ferramentas para visualização e análise de dados, que vai nos permitir dar ferramentas para analisar e encontrar padrões em nossos dados. Né? Na pasta da aula de hoje, temos os seguintes arquivos. Na pasta de aula de hoje, vocês vão encontrar uma pasta chamada Data. Aí estão os dados que vamos trabalhar no dia de hoje. Tem aí um Jupyter Notebook, que é o análise do preço do petróleo, e os slides de hoje. Esse arquivo comprimido é o mesmo que tem na pasta Data, só para vocês baixar direto e não baixar arquivo por arquivo. Então, uma vez vocês baixam o arquivo no Jupyter Notebook, tá? Vocês vão ter esse Jupyter ali. Vamos fazer um. A classe de hoje é um pouco mais prática, né? Aí vou voltar para os slides para ver alguns conceitos, tá? Como revisitar o conceito do K-means para agrupamento não supervisionado e ver um pouco de árvores de decisão e random forest, tá? Para a parte supervisionada. Então, aqui vemos que para nosso caso vamos fazer estudo do preço do petróleo, tá? E ações de algumas empresas. Né? Então, nosso conjunto de dados, vamos pegar os dados de dois links aqui. O preço do petróleo, vamos pegar da US Energy Information Administration, vou ter o link aqui, que é esse daqui, esse site, onde vocês conseguem baixar o preço do petróleo a diferentes frequências, né? Cada dia, por semana, cada mês, cada ano, né? Na média. Então, o que vamos baixar aqui é o preço do petróleo dia a dia, tá? Desde o ano, se eu não me lembro, tá, do ano 90 até 2017. Tá? Vamos pegar essa faixa de anos para analisar, fazer nossa análise. Então, aqui vocês conseguem exportar a data. É um arquivo Excel, então conseguimos carregar no Python sem problemas. Então seria o preço do petróleo. Agora, por outro lado, vamos a também analisar o preço das ações de diferentes empresas. Essas aqui vamos pegar no Yahoo Finance, tá? O link que botei aqui é um exemplo para Royal Dutch Shell, tá? Onde também conseguimos baixar o preço das ações, como é que abriu esse dia, qual foi a alta, a mais baixa e como é que fechou esse dia. Né? A gente vai trabalhar só por agora com a coluna de como é que fechou o dia, né? O preço das ações. Então, que seria esse daqui, o close. Também conseguimos dados até 2017. Né? 2017 desde o 99. Né? Então vamos trabalhar com esses dados. Aqui temos uma pequena legenda sobre que companhias vamos usar. Né? Vamos usar a Shell, a British Petroleum, a Cairn Energy, Premier Oil, Statoil, Total, Engie, Schlumberger e Repsol. Então, na pasta data vocês têm. Vamos ir para a pasta data. Vocês têm o arquivo Excel, tá? Que seria o preço do petróleo. Tá? E os CCVs, que seriam o preço das ações de cada companhia. Então, já temos tudo, nosso dataset pronto. Então, vamos começar a nossa análise. Primeiro, sempre lembrem, precisamos montar o nosso Drive, tá? Se estão trabalhando no Google Colab. Se não, vocês podem passar esse passo se está trabalhando local.
Con esas líneas de aquí conseguimos montar o drive. Él le va a dar una, una seña, un código para ustedes copiar y colar. Aquí no colar. Y conseguir mapear todo su drive, no Jupyter, no colar. Una vez que mapeamos todo, con ese comando de aquí cd y o caminho para a pasta onde temos os códigos e os dados. Então já conseguimos ficar na pasta dos dados, né? Aqui começamos a trabalhar. O primeiro passo é carregar os dados, né? Vemos que temos dados na planilha de Excel e temos dados em arquivo CSV, né? Que é Comma Separated By. O Python nos fornece ferramentas para carregar esses arquivos sem problemas, né? Então aqui vamos usar o Matplotlib para fazer algumas figuras e analisar nossos dados de maneira visual. O NumPy para operações com matrizes. O Pandas para carregar nossos dados e ter um dado estruturado em um data frame. O Seaborn, que é bem semelhante ao Matplotlib, mas tem ferramentas melhores para fazer figuras e representações dos dados. Vamos ver daqui a pouco as vantagens que tem ele. Então começamos. Na primeira celda o que vamos fazer é carregar o preço do petróleo, né? Que tem uma planilha de Excel. Então aqui com o Pandas carregamos com a função Excel File e carregamos Excel. Daí ficamos só com os dados que estão na folha de interesse, data 1. Só para ver se tem aqui. Não. Vou baixar aqui rapidinho. É aqui. Acho que dá para ver aqui mesmo. Vamos ver o que tem aí essa planilha de Excel. Aqui tem duas folhas. Tá? A primeira que é o header, um cabeçalho para tem os metadados. E outro que é data 1, que aí é o que temos os dados de interesse, né? Que seria o preço do petróleo dia a dia. Desde 87 até o 2017 hoje. E essa é a coluna, né? Olha só que as duas primeiras filas não são de interesse. As outras duas, a outra fila 3, linha 3, seria no header, o cabeçalho. E depois temos os dados, né? Então, depois de carregar os dados da folha data 1, precisamos tirar as duas primeiras linhas. Então, é o que estamos fazendo aqui na seguinte linha de código. Aqui carregamos o dado da folha data 1, definimos os nomes das colunas e tiramos as duas primeiras linhas. Aqui é para que fique bonitinho o formato de data, né? Um dia, mês, ano. Né? E botamos aí o nome das colunas, né? Que seria date para data e oil price para preço do petróleo. Então, o que temos aqui, executamos esta celda. Vamos ter aqui o preço do petróleo do 87 até 2017. Né? E aqui temos um data frame, tá? Com as datas e os valores. Né? Acho que está em dólar por barril. Então, já temos nosso primeiro dado, né? Que seria o preço do petróleo. Agora vamos carregar os preços das ações de cada empresa. Né? Lembrem que o preço das ações está em um formato CSV. Vamos ver se conseguimos abrir aqui. Está em formato CSV. Onde temos, é semelhante, né? Temos a data, uma coluna. E depois temos o preço de quando abriu, o máximo preço, o preço mínimo. E o preço que fechou, né? essas ações de determinada empresa. Temos isso para cada empresa. Né? Então é o mesmo, vamos carregar também. Aqui vamos fazer um loop por todos os nomes das companhias, das empresas. Então, temos aqui estes shares, que são os keywords, os nomes dos arquivos. E esse company, que é o nome já de cada empresa. Né?
Vamos a crear aquí en ese data frame y all data, vamos a ayuntar todos nuestros dados, ¿no? Y simplemente hacemos un looping. En ese looping vamos a hacer lectura de cada archivo, entonces CSV, el data y el nombre del archivo. Carregamos el icono usando pandas, read CSV. Y una vez que ya tenemos todo cargado en la memoria, eso comenzar a archivar los dados de interés, que en nuestro caso sería data transação y o precio no, que fechou as ações, né? Esse dia. Então simplesmente ficamos com date and close, mudamos o formato da data e damos uns nomes mais bonitinhos para as colunas. Aqui estamos mudando, lembra que sempre tudo, quando faz a leitura do data frame, fica tudo em string. Vamos pasar para numérico. E aqui no final, estamos criando mais uma coluna. Essa coluna, que é aqui chamada Share Price Scale, vai ser o preço das ações mais normalizado. ¿Para qué vamos a normalizar? Vamos a normalizar para hacer posible comparación entre diferentes precios de otras empresas. Então, para eso estamos usando un normalizador, que es aquí la biblioteca sklearn. Então, normalizamos y no final vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a ejecutar aquí. Pronto. Aquí estoy haciendo un print dentro del looping. Esse print é para olhar os dados de cada empresa. Então, primeiro temos a empresa Shell, o arquivo dos dados, o CSV, aqui. E o conteúdo aqui, estamos primeiro só o head, são as primeiras 5 amostras desse, primeiras 5 linhas, né, do data frame. Então aqui temos a data, o share price, o preço do óleo, o ano, o nome, que seria Shell, y ese de aquí que a gente acrescentou esa columna, ¿no? Que sería el precio normalizado, ¿no? Lo mismo para las otras empresas, ¿no? British Petroleum, Cargill, ¿no? Tenemos para todas las empresas y finalmente en All Data, ¿no? Si damos una oleada en ese jet All Data, tenemos todo conjunto de dados, ¿no? Ya juntamos todos ellos y tenemos ya un conjunto de datos para todas las empresas, ¿no? En un data frame, ¿no? Que ahí fica un poco más fácil de manipular, ¿no? Y procesar. Entonces, ya tenemos ya cargamos nuestros datos, ya tenemos todos nuestros datos prontos para hacer unos análisis. Entonces vamos a pasar para la parte de análisis de datos. Primero vamos a hacer un plot para olhar cómo es que está el precio de tu petróleo. Entonces aquí vamos a usar a Matplotlib, ¿no? Donde ese de aquí es el data frame do precio del petróleo. Entonces vamos a pegar todas las datas y el precio. Y eso es un plot aquí. Plot de datas versus los precios. Vamos a ejecutar aquí. Y vamos a tener ese gráfico de aquí, esa figura, ¿no? Y en ese Y tenemos el precio del petróleo y no eixo X tenemos el ano, ¿no? Y podemos ver la evolución del precio del petróleo día tras día, ¿no? Ano tras ano. Como fue comenzando con un precio bien pequeño, en baixo, hasta ficar na faixa de 10 até $40 por barril. E depois foi acrescentando, né, até o 2009 aproximadamente, que teve uma queda, e depois foi aumentando. Se a gente pegasse os dados até o 2020, poderíamos ver também outra queda, né, que aconteceu por causa da pandemia, né? Então, agora estamos olhando só até o ano 2017, devido aos preços das ações de outras empresas que só están disponibles hasta ese año, ¿no? Mas acredito que dá para conseguir valores atualizados também. Vamos lá. Então, esse é o nosso preço do petróleo. Agora, o seguinte gráfico, vamos a ver vamos a fazer um pair plot, né? O pair plot faz como uma matriz, tá? E vai ploteando
todas as variables versus todas as variables que tiver nessa matriz. Então, nesse caso, vamos a plotear tenemos o preço daqui, temos o share price, que é o preço das ações, e o preço do petróleo. Vamos botar aqui. Vamos ter uma pequena matriz. Deixa eu melhorar aqui. Vamos lá. Onde na diagonal temos o share price, o preço das ações, para determinar empresa, versus o mesmo valor. Então, quando ploteamos a mesma variável versus a mesma variável, ele vai representar a distribuição dos dados. Né? Seria como uma função de densidade de probabilidade. Né? Então, por exemplo, vemos, e estamos analisando para os anos do ano 2000 até 2017, né? A escala de cores, color mapa de cores. Então, vemos, por exemplo, que os cores mais claros, pode ser 2002, né? Esse verde bem claro daqui, os valores ficaram concentrados quase perto daqui, desse valor daqui. Né? Tem uma variância, acrescentou um pouco, diminuiu um pouco, mas ficou mais nessa faixa. Anos mais próximos, mais recentes, 2017, que é esse cor mais escuro, ficou na faixa daqui, né, desses valores, perto de 400, 450. Essa seria na diagonal. Nas outras posições da matriz, temos as variáveis que queremos plotar, né? Que seria o share price, preço das ações, versus o preço do petróleo. Aqui, nos últimos 17 anos, 2000 até 2017, não sei se dá para perceber, vamos ver se temos um pequeno zoom aqui. Pronto. Aqui. Lembrem que do cor mais claro até o cor mais escuro vai se acrescentando o ano. Né? Então, aqui podemos perceber algo bem interessante, né? Que a tendência é para desacrescentar uma linha diagonal, mas depois começa a descer e volta para o valor que tínhamos antigamente. Então, como um zig-zag. Né? Isso é para essa companhia. Né? Se a gente mudar, por exemplo, aqui, esse era para a British Petroleum. Né? Vamos mudar para a Shell. Vai ter outro padrão diferente. Né? Dá uma olhada aí. É diferente mesmo, né? Aqui como que só se acrescenta e diminui, o outro tinha mais passos, né? Vamos olhar aqui para outra empresa. Pronto, aqui seguem outros padrões, né? São bem semelhantes alguns, né? Depende da empresa, né? Então, aqui conseguimos com o perplot analisar o comportamento, né, das variáveis que temos nessa matriz. Né? Na diagonal principal podemos ver a distribuição dos dados e nas outras posições o plot de uma variável versus a outra variável. Nesse caso seria o preço da ação no eixo Y e no eixo X o preço do petróleo, né? Como é que vai. Mas aqui não dá para perceber muito também. Né? Vamos a diminuir a quantidade de anos. Tá? No seguinte plot vamos fazer o mesmo, mas só do 2013 até 2017. Então pegamos nosso data frame e filtramos. Né? São os anos maiores a 2012. Então ficamos com esse daqui, executamos. E temos só dos últimos 5 anos. Aqui já dá para perceber melhor, né? Que tinha aí um preço, conforme foi passando o tempo, tá? Aqui foi diminuindo, mas foi se acrescentando no preço das ações. Diminuiu o preço do petróleo, mas se acrescentou o preço das ações. Já começamos a ver certos padrões. Né? Aqui também temos a distribuição dos dados, né? nessa diagonal principal. Então, com esse perplot, temos uma ferramenta para analisar múltiplas variáveis, né? Em só um gráfico. Né? E não precisamos estar graficando variáveis por separado e luego comparar
duas, três variáveis. Vamos aproveitar o pairplot para um análisis mais rápido. Outro tipo de gráfico é o violin plot. O violin plot. Esse daqui, vamos executar aqui, acho que visualmente é mais fácil de explicar. Esse daqui vai nos dar informação sobre os dados, mas também a distribuição dos dados. Né? Por exemplo, aqui estamos plotando os últimos 5 anos, 2013 até 2017, e o preço do petróleo. Né? Vamos ver que no ano 2014 a variância foi muita. Né? O valor mínimo e o valor máximo mudou muito, mas ficou na média, na faixa, né, de 100 e 120, 105 e 110. Então, esse gráfico daqui nos permite ver a distribuição dos dados, né? Além de só visualizar as quantidades. Né? Também podemos ver a distribuição dos dados. Né? Um pouco bem semelhante ao pairplot. Né? Esse seria só para o preço do petróleo, né? Mas vamos analisar o preço das ações das outras empresas. Então, o mesmo, passamos o plot, mas aqui vamos usar, para comparações, vamos usar o Share Price Scale, né? O preço das ações normalizado, né? Que foi a coluna que a gente acrescentou e varia entre 0 e 1. Né? Então, executamos aqui. Pronto. Então, aqui temos 9 plots, né? 9 plots, tá? Um para cada empresa. Né? Aqui podemos ver como va mudando, tá? Preços das ações para diferentes empresas. Né? Cada um tem um comportamento diferente, né? Depende também do tipo de empresa, onde está localizado, diferentes fatores. Né? Então podemos começar a analisar um a eles. Né? Por exemplo, aqui no ano 2015, essa empresa teve muita variância do preço das ações. Né? Tem outros anos que ficou um pouco mais estável. Tá? Por exemplo, a mais segura seria qual? Essa daqui, por exemplo, né? Que não variou muito. Né? Mas se manteve um valor um pouco baixo. Né? O valor foi baixo, mas não variou muito. Né? Tá um pouco mais estável, mas né? Com um valor bem baixo. Né? Então aqui esse tipo de plot nos dá uma ferramenta para fazer um análise da distribuição dos dados. Né? Agora vamos dar uma olhada no preço do petróleo versus preço das ações de diferentes empresas. Né? Aqui vamos usar um LM plot. O que vai fazer ele? Vamos aqui a mostrar como foi mudando os preços, tá? Ao longo de diferentes anos. E vamos fazer uma curva de regressão para cada ano. Assim podemos comparar essas curvas de regressão. Nesse caso é uma regressão lineal, então seria uma linha. Vamos fazer a comparação dessa linha, como foi evoluindo, né? Ano tras ano. Por exemplo, aqui, nessa empresa daqui, vemos como a linha daqui foi quase uma reta. No ano, o mês claro, 2013. 2013 foi quase uma reta. E depois foi mudando, né? Aqui no 2014, 15, 16, 17. A pendente da reta foi se acrescentando, né? Foi acrescentando um pouco o valor, mas também foi ficando um pouco mais para o lado esquerdo, que foi diminuindo o preço. Né? Assim podemos ver diferentes comportamentos, tá? Mas se a gente quer fazer uma predição, por exemplo, temos um histórico dos últimos 100 dias, 200 dias do preço de uma ação ou do petróleo e queremos saber o que vai acontecer nos seguintes dias, é o que vamos fazer agora. Em parte, essas linhas daqui, vamos fazer uma regressão, dá para predecir um pouco o que vai acontecer nos seguintes dias. Então vamos fazer algo semelhante, mas com uma faixa de tempo menor.
Entonces, aquí é que entra o aprendizado de máquina, né? Para fazer modelos de regressão e conseguir um aprendizado dos valores um pouco mais na frente, né? No futuro. Vamos ver dois abordagens, não supervisionado e supervisionado. O não supervisionado a gente já viu na outra aula, que seria o caminhos. Então, vou apresentar rapidinho aqui o que seria o caminhos. O caminhos é um algoritmo de agrupamento, tá? Agrupa os dados de acordo à distância euclidiana, né? Distância euclidiana entre cada dado e os centroides de cada cluster. Então, o primeiro que preciso para esse algoritmo é saber quantos grupos ou clusters vou ter. Então, preciso um conhecimento a priori, né? Mas também podemos chutar, ir chutando, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. E o que vai diminuir ele, como já tinha falado, está baseado na distância euclidiana. Então, vamos a diminuir uma somatória de distâncias euclidianas, né? Então aqui temos essa função j, que vai ser nossa função de perda, que vai ser a somatória de todas as distâncias euclidianas. X seria um dado qualquer, e v seria o valor do centroide de um grupo, de um cluster. Então vamos tentar diminuir o mais possível, tá? Essa distância euclidiana, né? Entre todos os pontos e o centro do agrupamento, né? Então vamos procurar aqui o argumento mínimo, tá? O V, que seriam as posições dos centroides, tá? Que diminui essa função J, né? Já que vemos que o único que vai mudar dessa função J é o valor de V, né? Que seriam as posições dos clusters, centroides dos clusters. Então, basicamente temos, por exemplo, um espaço de duas dimensões. Vamos representar, cada ponto seria um dado e temos duas dimensões, no eixo x e no eixo y. Então temos dois atributos. Então o caminhos é inicializado de maneira aleatória. Vamos a dizer que temos três grupos, então vamos a inicializar 3 pontos, que seriam nossos centroides. E no final queremos chegar a 3 grupos, só, 3 agrupamentos, 3 clusters. Então é calculada as distâncias euclidianas entre todos os pontos e os centros que a gente inicializou, que seriam nossos V. E é assignada o sea, cada ponto vai pertencer ao agrupamento que fica mais perto dele. Por exemplo, aqui inicializamos com esses pontos vermelho, verde e azul, e vemos que esses pontos vermelhos foram assignados a esse grupo, né? Porque ficam mais próximos a ele. Já esse ponto daqui foi para azul porque ficou mais próximo do azul que do vermelho. E assim, né? Foram calculadas todas as distâncias e se assignaram todos os pontos a um grupo, né? A um cluster. Uma vez que já foi feito isso, vamos a atualizar a posição do centroide de cada grupo, né? Então, calculamos o centroide do grupo vermelho, grupo verde e grupo azul. Tá? Já foi atualizada a posição, então vamos a repetir o mesmo passo. Cálculo de distâncias euclidianas e vamos a asignar cada ponto a um grupo, né? Baseado na menor distância. Então, vamos mudando um pouco os pontos. De novo, atualizamos a posição do centroide, calculamos as distâncias e pronto. Quando já não é possível, já não muda muito a posição do centroide, é que já terminamos, né? Não é possível mudar mais essa posição. Então aí ficamos podemos definir essas fronteiras, tá? Entre cada grupo, né? Então um novo ponto que chegar, tá? Quando você chegar e está nessa posição daqui, já pertence ao agrupamento vermelho. Se um ponto novo dado está nessa posição daqui, pertence ao grupo azul, e assim. Então já geramos nossos agrupamentos. Como isso aplicado a nossos dados,
vamos a usar aqui a função K-means do sklearn, tá? No Python. E vamos pegar o data frame, nesse caso vamos usar o shell. Vamos usar o K-means vamos a dividir 6 grupos. E vamos usar o preço, dos atributos, né? O preço do petróleo e o preço das ações. E vamos plotar ele aqui. Esse seria nosso gráfico, tá? Com os 6 grupos. Aí vemos que gerou esses grupos aqui um pouco semelhante aos cores que tínhamos para cada ano. Né? Então, nesse caso, como já sabemos os valores para cada ano, vamos passar aqui desse enfoque não supervisionado. Mas será só para mostrar que é possível usar qualquer método não supervisionado. Nesse caso seria o K-means. E aqui podemos acrescentar mais variáveis, né? Por exemplo, podemos acrescentar a data, outras companhias também. Não deveria estar relacionado o preço lançado de uma empresa com outra empresa, mas só para brincar um pouco aí, testar o K-means, podemos acrescentar mais atributos, né? E agora sim vamos a por uma abordagem supervisionada, né? Vamos fazer uma regressão linear, tá? Então, semelhante ao que a gente já tinha falado no outro gráfico, tá? Que vamos tentar aproximar os nossos dados a uma linha, né? Essa é uma regressão linear. Então, para isso vamos usar os dados da Shell, tá? dos últimos 2 anos. Então, estamos pegando aqui nosso data frame, que tinha lá no 2013 ao 2017. Estamos ficando só com os maiores a 2015, ou seja, 16 e 17. E vamos pegar aqui o nosso conjunto de treinamento para fazer o ajuste, a aproximação a uma reta. Vai ser os primeiros, van a ser todos os dados, menos os últimos 100 dias. E os últimos 100 dias vai ser só para teste. Vamos a testar os aprendizados desse pequeno conjunto de dados. Aqui é só definir a parte do conjunto de treinamento e teste. Criamos um modelo de regressão linear. Treinamos ele. Vamos a cortar essa celda daqui. E aqui ele está dando coeficientes e o erro medio cuadrático. Esse erro medio cuadrático, ¿qué significa? Sería a suma de distancias, tá? De nosso valor predecido e o valor real no treinamento. Tá, acumulando todas essas distâncias, temos um valor de 23.000. Tá? É bem alto, tá? E a gente sabe que pela natureza de nossos dados, uma reta não seria melhor usada, né? Mas esse vai ser nosso baseline, porque depois vamos usar outro algoritmo que é mais robusto, né, para esse tipo de dados. Então lembre, esse erro medio quadrático seria 23.000 aproximadamente. Tá? Vamos a tentar diminuir ele com outro algoritmo. E só para visualizar como é que ficou a predição, tá? Então vamos fazer plot aqui. Nós estamos plotando o preço do petróleo e o preço das ações no eixo Y. Onde temos aqui em cinza os valores de treinamento. O preto seria a nossa reta, tá, de aproximação. E o verde seria o valor de teste. Então, bem que podemos perceber aqui que tem muitos valores que ficam longe da reta. Né? É por isso que esse erro medio quadrático ficou bem grande. Né? Tem um valor bem alto. E aqui, nesses pontos verdes, a nossa predição fica na reta, né? Na reta preta. E os pontos verdes ficam um pouco longe. Né? Então, não é o melhor cenário. Né? Usando da regressão linear. Depende de como estão distribuídos os dados. Né? Melhor primeiro dar uma olhada, fazer um plot da distribuição dos dados. E se fica perto de uma reta, podemos usar uma regressão linear. Mas vamos a testar o Random Forest. Aqui voltamos um minuto para os slides. Para
falar do random forest, né? O random forest o floresta aleatoria. Para hablar de ele, primeiro precisamos falar do que é decision trees ou árvores de decisão. O árbore de decisão é uma abordagem bem simples. Tá? Vamos suponer que temos essa distribuição de dados, tá? Que variam na faixa de 0 a 3 no eixo X e de 0 a 3 no eixo Y. Então, se eu quiser distinguir entre os valores, os pontos azuis e verdes, então é simplesmente criar uma regra. Né? Se o valor de x é menor a 2, é azul, e o valor de x é maior ou igual a 2, é verde. E pronto. Com essa regra, eu estou criando aqui uma reta vertical, tá? Que está separando duas classes, né? A classe azul e a classe verde. Então, essa representação da esquerda seria nosso árvore de decisão, que tem um nó, tá? E que gera uma divisão. Tá? E nosso critério de decisão para saber a qual classe pertence seria esse x menor a 2, x maior ou igual a 2. Então, esse seria um árvore de decisão. Um caso um pouco mais complexo seria com 3 classes. Acrescentamos a classe vermelha. Então, como seria nosso árvore de decisão? Podemos utilizar o mesmo critério de início, x menor a 2 e y maior, não, x menor a 2 e x maior a 2. Mas também podemos acrescentar outro, né, critério, no eixo y. Se y é maior a 2 ou menor a 2. Né? Isso num árvore de decisão seria o seguinte. Primeiro critério, vamos filtrar por valor de x. Então, vamos criar essa reta vertical. E vamos a separar o verde só. E depois, se filtrarmos pelo valor de y, vamos a filtrar o valor vermelho e azul. E vamos a criar essas 3 regiões, né? 3 áreas. Que seria o equivalente a esse árvore de decisão. Vemos que neste caso esse árvore é um pouco mais longo, mais profundo. Né? Tem mais, se fala de folhas, né? Tem mais folhas e mais aberto, tem maior profundidade. Então, o que seria uma floresta aleatória? Seria semelhante ao árvore de decisão, mas são muitos árvores de decisão. Cria aleatoriamente múltiples árvores de decisão, com subconjuntos aleatórios das características ou atributos. Por exemplo, neste caso, o que é bem mais simples, temos 2 atributos. Né? O valor no eixo x e no eixo y. Mas imaginem que tenho uma variável de 10 atributos, 10 características. Então, o Random Forest cria diferentes árvores de decisão, escolhendo de maneira aleatória desses 10, tá? Uma quantidade que você pode definir, sei lá, 3, 4 atributos. Então, desses 10, pega 4, cria uma árvore de decisão. De novo, dos 10, pega outros 4 e cria outro árvore de decisão. E assim, a quantidade de árvores que você quiser. E até uma profundidade que você também é um parâmetro de entrada. Né? Aí tem que ter em conta que se você vai definir uma profundidade bem alta, pode chegar a overfitting, né? Porque o árvore está ficando bem específico para esse conjunto de dados, ou essa classe. Uma vez que é criado esse conjunto de árvores de decisão, então é feita aí o valor de teste, o dado de teste, passa por cada árvore e cada árvore dá uma predição. Por exemplo, aqui fala que azul, azul, verde, azul, vermelho. E é feito um majority voting, né? Um comitê entre todas as decisões e fica o que tem maiores votos, maior quantidade de votos. Nesse caso seria o azul. Então, a última decisão é o azul. Pode ser usado para classificação ou para regressão. Né? No caso da regressão, é emitido aqui o valor e o valor final é dado em média de todos os valores, né? Que seriam nossas predições de cada árvore. Então, vemos que esse algoritmo
é mais robusto que o árvore de sisal. Tá? E vamos a ver como é que se comporta com nossos dados, né? O comportamento desse algoritmo com nossos dados. Aqui, para usar o Random Forest no Python, temos aqui o sklearn, tá? E temos o Random Forest Regression. Então, o primeiro, vamos a pegar nossos dados, tá? De novo, os mesmos dados, da mesma companhia. Seriam os anos 2016 e 2017. Né? E vamos carregar o preço das ações, né? E outras variáveis. Aqui, só como um exemplo ilustrativo, tá? Didático, vamos pegar. Lembrem que no caso da regressão lineal, só podíamos comparar uma variável com outra. Né? Só era uma variável, um atributo que poderíamos considerar. No caso do Random Forest, podemos considerar múltiplos atributos, né? E até melhor, né? Para aprimorar o aprendizado. Então, só para esse exemplo daqui, vamos a considerar como atributos os preços das ações de outras empresas. Não deveria ter relação, né? Ou pode ser que tenha uma relação de empresas que têm alguma coisa em comum, né? Uma semelhança na natureza da empresa. Se tiver alguma coisa em comum, pode ter um comportamento semelhante. Mas agora, só para testar o Random Forest, vamos a pegar outras empresas. Nesse caso, 4. Estamos pegando 4 empresas aqui. E o mesmo, os últimos 100 dados para teste, os outros para treinamento. Preparamos aí o conjunto de treinamento e teste. Tá? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 atributos. 4 atributos que seria o preço das ações de outras empresas e o preço do petróleo, para tentar predecir o preço das ações dessa empresa. Criamos o objeto do Random Forest. Tá? Aqui, esses 200 que é número de estimadores, seria o número de árvores de decisão que vamos criar. Né? Então vamos criar 200 árvores de decisão com diferentes escolhas de atributos. Né? E a máxima profundidade que estamos setando aqui é 5. Né? Lembre que se botamos uma profundidade maior, podemos chegar a um overfitting, né? No nosso modelo. Fica muito específico aos nossos dados. E botamos aí para treinamento. Vamos fazer aprendizado também. Então, rodamos esse daqui e agora vamos a visualizar nossos resultados. Vou fazer um plot aqui do treinamento e do teste. Não sei se dá para visualizar aqui na tela. Temos 2 pontos. Né? Temos o ponto cinza e o ponto preto. Cinza seria o dado de treinamento e o preto seria a predição desse conjunto de treinamento. Aqui, avaliando só o treinamento, podemos perceber que ficaram um próximo do outro. Então o treinamento foi bom. Também não seria ótimo se fica exatamente igual ao treinamento, porque esse seria um overfitting. E provavelmente daria um resultado ruim no teste. Então, o treinamento parece que foi bom. Vamos aqui a olhar o teste. Agora temos 3 pontos. Né? O ponto cinza, que era o treinamento. O ponto verde, que é nosso conjunto de teste. E os pontos pretos, que são nossa predição, o conjunto de teste. Então, vemos que aqui que não fica tão próximo, mas se calculamos o erro médio quadrático aqui, está em 2500. Né? Antigamente o erro médio quadrático era 20.000 e pouco, né? Aqui, 23.000. Né? Então conseguimos diminuir 10 vezes o erro médio quadrático usando o Random Forest. Né? E com uma profundidade não tão alta. Né? Até poderíamos estar uma maior profundidade. Vamos a terminar aqui e testamos outros valores. Uma vantagem do Random Forest, lembra que ele pega de maneira aleatória diferentes conjuntos de características, né, ou atributos. Então, podemos também avaliar
en cierto modo, a importância de cada atributo. Que tan importante foi certo atributo na decisão final. Aqui no Python sería simplemente no feature importances. Hacemos un plot de ellos y percibimos lo siguiente, né? Temos aqui os 5 atributos e o mais importante foi esse daqui, né? Nessa empresa. E provavelmente você tenha um comportamento semelhante em preço das ações em as duas empresas, né, que a gente escolheu. Deve ser por isso, né? Os outros devem ter um comportamento bem diferente. Vamos fazer aqui um teste rápido a ver se acrescentamos a profundidade, né? O qual pode gerar overfitting, né? Vamos ver. Vamos a ver cómo fica a curva de realização. Trem. Enfim, teste. Bom, não mudou muito. Vamos ver se mudou. Mas o remédio quadrático ficou em 900, né? Então, de 2000 e pouco diminuiu a 900, né? Ficou um pouco mais próximo nessa região, né? Mas aqui ainda não conseguiu um melhor resultado. Assim podemos brincar com o número de árvores, né? O número de árvores, a profundidade. Vamos a botar aqui 15. Vamos a ver si conseguimos llegar a un overfitting. Para que ainda fica um pouco mais próximo. Vamos a ver a previsão. Ainda fica um pouco longe, né? Como vai o erro? 653, né? Diminuiu ainda mais, né? Ainda não estamos chegando a um overfitting. Vamos a ir al extremo. Profundidad de 25. Vamos a testar ahí. No tem muitos atributos, así que van a tener muchos árboles que son repetitivos. 690. Ya no diminuiu muito, né? Então não vale a pena chegar até essa profundidade. Vamos ficar só em 15. Ahora, el número de árboles es otro parámetro, ¿no? A mexer. 200. ¿Cuántas son 100 ahora? Con 100 árboles, a ver cómo funcionamos. Acho que ficou melhor. Aqui ficou mais longe. 712, né? 100 árboles y no disminuye mucho, ¿no? Y si vamos a otro extremo, por ejemplo 500 árboles, ¿no? Vamos a testar ahí. Fico en 628, ¿no? Então, não adianta botar tantos árboles ni tanta profundidade, né? Mas a gente conseguiu diminuir o médio erro quadrático, né? Então, vale a pena ir mexendo nesses valores, né? E diminuiu muito, né? Do 20.000 que tínhamos com uma regressão lineal. Cadê a regressão? Aqui, né? 23.000 até os 600 e pouco, né? Temos agora. Aí pode ser usado diferentes técnicas para aprimorar esse treinamento, né? Como validação cruzada, sincronização de parâmetros, aprimorar um pouco o conjunto de treinamento.
Mas o Random Forest é um algoritmo muito bom, às vezes demasiado bom, porque ele é bem robusto e é um bom baseline, né, para algoritmos mais complexos, né, para fazer comparações com outros algoritmos. Então, pessoal, isso seria tudo. Não sei se alguém tiver alguma dúvida. A gente apresentou agora algumas ferramentas para análise de dados, né, usando aprendizado de máquina. No estudio de caso de análisis del precio del petróleo y las acciones de diferentes empresas. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, si no haber dudas ahí, estoy dejando aquí mi email, los slides. Cualquier duda pueden mandar por email también. Tá? E o conjunto de dados está disponível na pasta da palestra de hoje. Tá? Obrigado pela atenção, pessoal, aí. Boa noite para vocês. Tá? Peraí, quase esqueço. Tem uma pergunta do Thiago. Você vai fazer esse análise em tempo real? Sim, se você tiver aí, por exemplo, esses sites aí, dali, não sei a frequência que é atualizado. Né? Acho que é diário, tá? No final do dia. E você tem um site que vai fazendo um web scraping e pegando os dados desse site, tá? Então você vai atualizando e pode ter um, não sei se já assistiram a aula de Power BI, mas pode ter um dashboard do Power BI que vai pegando esses dados dia a dia e vai atualizando, né, essas curvas, essas predições, né, vai fazendo as comparações. É possível sim. Precisaria técnicas de web scraping, né, para pegar dia a dia as atualizações dos valores dos preços das ações e do petróleo. Não sei se isso respondeu a pergunta do Thiago. Beleza. Obrigado a você, pessoal, tá? Boa noite para vocês aí. Tá? Até mais. Tchau, tchau.